Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje aqui no canal a gente vai estar ensinando para vocês a fazer essa delícia. É uma coxinha de frango super deliciosa, sequinha e com uma massa, que é uma delícia. Dá só uma olhada nisso. Então, pessoal, vamos lá começar a nossa receita. A gente vai começar aqui pelo molho, né? Então aqui eu tenho uma panela, vou colocar um pouco de azeite, tá? Aqui na panela. E vou colocar um tempero aqui que eu tenho, que é alho, cebolinha e salsa. Tudo batido no liquidificador, tá? E tô colocando esse tempero aqui, tá? Eu vou dar uma refogada aqui nesse tempero, colocar mais um pouquinho de azeite. Vou dar uma refogada aqui nesse tempero, tá? Aqui no fogo médio, tá? Vamos refogar aqui, mexer bastante. Você pode colocar o tempero da sua preferência, tá? Gente, e aproveita, não esquece de curtir aqui o nosso vídeo e deixar aquele like aqui pra gente, tá? Toda segunda-feira a gente tem um vídeo novo aqui no canal. E hoje eu vou estar passando para vocês essa coxinha maravilhosa. Bom, continuando a nossa receita, eu vou colocar aqui agora o nosso frango desfiado para a gente refogar aqui nesse tempero com azeite que eu fiz, tá? Você pode colocar o tempero da sua preferência, que isso vai a gosto, tá? Então a gente vai mexer aqui o frango desfiado que a gente preparou e vamos refogando ele aqui nesse tempero. Então vamos lá, vamos mexendo aqui até ficar bem refogado e o frango soltar um pouquinho de água aqui para o nosso tempero ficar mais encorpado aqui no frango. O importante é a gente refogar bem, sempre em fogo médio para baixo, tá? Para ele ficar bem sequinho. Não pode colocar no fogo muito alto, senão ele queima, e no muito baixo ele vai demorar. Aqui eu tô colocando, gente, salsa, cebola e alho desidratado, tá? Para compor aqui o meu tempero. E tô colocando também páprica doce, tá? Defumada, para dar uma corzinha e um sabor especial aqui na nossa receita, tá? Vamos continuar refogando aqui. Vocês vão perceber, gente, vocês não podem sentir o cheiro. Mas se vocês puderem sentir o cheiro, que maravilha, tá? Muito gostoso. O tempero na coxinha é tudo, tá? No recheio e na massa, tá? Então vamos continuar refogando aqui bem. Vamos lá. Agora aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu já refoguei um pouco, vou acrescentar um tomate, né, médio, picado bem madurinho, e vou refogando ele aqui no meio do frango que a gente está preparando. Vamos lá. A gente mistura bem para o frango ficar bem refogadinho aqui junto com esse tomate, que agora vai começar a soltar um pouquinho de água e vai secar aqui no meio do nosso frango. Então vamos lá. Mexendo e refogando. Vocês estão percebendo que o tomate já está começando a incorporar
aqui no meio do frango e daqui a pouco ele vai ficar bem sequinho e dá um resultado muito bom na massa. Aqui de frango, tá, gente? Eu estou usando 400 gramas, tá? De frango desfiado, tá? Bom, agora aqui nessa panela eu vou começar a preparar a massa. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma xícara de água, eu coloquei um tablete de caldo de galinha, tá? E eu coloquei aqui também 3 colheres de sopa de óleo e uma xícara de leite, tá? Ele ficou dessa cor porque eu também coloquei páprica doce defumada. Eu não coloquei sal, tá? E eu tô fazendo aqui com um caldo de galinha, mas vocês podem fazer com o caldo do cozimento do frango. Mas quem não tiver comprar aquele pacotinho de frango já desfiado, já pode fazer essa receita igual eu falei. Uma xícara de água, uma xícara de leite, 3 colheres de sopa de óleo, uma pitada de sal e a páprica doce defumada. Então a gente mistura aqui e a gente vai deixar esse caldo aqui esquentar um pouco e já vamos adicionar a farinha. A farinha a gente vai adicionando até dar o ponto, que vai ser o ponto que eu vou mostrar para vocês aqui a partir do momento que a gente já começar a adicionar a farinha, tá? Aqui eu tô fazendo essa receita, ela vai render 5 coxinhas, tá? Então vamos colocar aqui a nossa primeira xícara de farinha, tá? Vamos colocar e vamos misturar. O importante é misturar bem e deixar em fogo médio, porque a farinha tem que cozinhar, tá? O importante disso aqui tudo é a farinha cozinhar bastante. Não é só colocar, misturar, desligar e tá pronto, não. É chegar no ponto, deixar ficar bem quente, esquentar bastante, sempre misturando para a farinha cozinhar. Vocês vão perceber que quanto mais farinha a gente coloca, ela vai engrossando, vai chegando no ponto e vai soltando do fundo, tá? Então eu coloquei aqui uma xícara de farinha, já vou mexendo bastante para ela cozinhar e vou acrescentando mais farinha para ela engrossar, tá? Já se foi uma xícara, agora eu vou colocar outra xícara de farinha. A minha xícara é de 240 ml, tá? A segunda xícara aqui de farinha. Vocês percebem que já está engrossando bem. Então vamos mexendo. Mexendo bastante até sumir essa farinha toda, a massa engrossar e desgrudar da panela. E o ponto certo, vocês vão perceberem que quando a gente pegar aqui um punhadinho dessa massa com a mão, ela não gruda na mão. Quando você pega e ela não gruda na mão, é o ponto correto, tá? Vocês vão perceber aqui daqui a pouco o ponto. Dá para perceber muito fácil aqui pelo vídeo, tá? E tem que misturar bastante, sempre cozinhando no fogo médio para a massa cozinhar. E eu também enrolo a coxinha com a massa quente, tá? Não quente, pelando a mão, mas ela bem morna, numa temperatura assim de 40, 45 graus, tá? Então, ó, eu já acrescentei mais um pouco de farinha, tá? Eu acrescentei aqui 3 xícaras mais ou menos e meio de farinha, até chegar nesse ponto aqui que vocês estão vendo. É esse ponto aqui que a gente vai utilizar, tá? Então agora ela já desgrudou do fundo, ó. Então esse é o ponto, olha aqui, ó. Eu tô pegando aqui, ela não gruda na mão, ó. Olha aqui. Olha aqui. E ela faz uma bolinha e não gruda na mão. Então esse é o ponto. Eu tô mexendo essa massa aqui com essas 3 xícaras e meia de farinha, tem mais ou menos uns 15, 20 minutos, tá? Bom, agora que eu tirei a massa lá da panela, eu vou colocar ela aqui na bancada. Ela tá bem quente, que eu acabei de tirar, e eu vou sovando ela aqui
né, para dar o ponto na massa e ela esfriar um pouco, porque ela ainda está muito quente. Então a gente coloca na bancada e vai sovando um pouco até a temperatura ficar suportável à mão. Aqui ela está muito quente, tá? Então vou misturar um pouquinho e daqui a pouco eu volto com ela já no ponto para a gente poder começar a fazer a nossa coxinha com aquele tempero que eu mostrei para vocês do frango. Esse, gente, é o ponto da massa, tá? Além dela estar esfriando aqui, é esse ponto que a gente utiliza para fazer a coxinha, tá? Bom, esse aqui é o ponto. Ela já esfriou e ela já está na medida para a gente começar a fazer a nossa coxinha. É esse o ponto, tá, gente? A massa fica desse jeito. Agora eu vou voltar com ela aqui para o prato, tá? E a gente vai dar início a fazer a nossa coxinha. Então, vamos lá para o próximo passo. Eu vou pegar essa balança aqui e vou pesar a massa. Ela tá dando aqui 488 gramas, então vai ser mais ou menos, vou fazer umas bolinhas aqui, de mais ou menos quase 100 gramas, tá? Então, vão dar 5 coxinhas aqui, essa quantidade de massa. Então, eu já tenho aqui o leite, aquele frango que eu fiz o molho, uma farinha de rosca e eu vou pesar a massa aqui, tá? Vamos pesar? Vamos colocar mais um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui, ó, 85, mais um pedacinho, 96, mais um pedacinho aqui, 97, 98. Então aqui já é um pedacinho para a gente poder enrolar e começar a nossa primeira coxinha. Então eu faço uma bolinha aqui, tá? E agora eu vou pegar o restante da massa e vou pesar mais ou menos nesses 90 e poucos gramas e vou fazer as bolinhas. A gente já está aqui com 5 bolinhas e vamos fazer a coxinha. A gente pega a bolinha, coloca na mão e faz esse movimento aqui. Vai abrindo como se fosse uma concha, né? Não pode ser muito fina, senão na hora de fritar a coxinha ela estoura, né? Então é mais ou menos, a gente faz uma concha aqui, ó. Eu faço uma concha, a massa ela tá quente, mas está suportável a temperatura. Fiz essa concha, tá? Não deixe ficar muito fina. E agora o que eu faço? Eu pego o recheio, uma colher bem cheia do nosso recheio do molho que a gente fez, né, de frango, e coloco aqui, né, no meio da massa da coxinha que a gente abriu. Agora, o que eu vou fazer? A gente coloca aqui, aperta um pouco para compactar e eu vou começar a fechar aqui na mão, desse jeito, ó. Olha aqui como que faz. Vou começar a fechar, vou fazer um biquinho aqui e vou começar a fechar. Esse vai ser o procedimento para todas aquelas outras bolinhas, aquelas 4 que ficaram ali, tá? Então eu modelo a coxinha aqui, vou aqui modelando, fazendo o biquinho. O excesso de massa eu tiro, tá? Isso, o excesso de massa eu tiro. E assim eu vou proceder com todas as outras bolinhas que ficou ali. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa coxinha aqui que eu fiz, tá? Vou passar ela aqui no leite e enrolar na farinha de rosca, tá? Então vamos lá.
Vamos continuar aqui nossa receita, acertando aqui, para ela ficar no formato característico de coxinha. Eu coloco aqui no leite, né? E logo em seguida eu coloco aqui no prato com a farinha de rosca. Tá? Coloco ela aqui, cubro, né? Passo de todos os lados, coloco farinha por cima. E vou fazer isso com todas as outras. É o mesmo procedimento, tanto para enrolar como para empanar aqui com a farinha de rosca, tá? Agora eu fiz uma, vou colocando aqui no prato e vou fazer a mesma coisa com as outras bolinhas, né? Então vamos lá pegar mais uma aqui. A gente amassa, né? Faz uma bolinha na mão e faz tipo uma concha. Lembrando que é com a massa quente, tá, gente? Quanto mais ela esfriar, pior fica pra gente poder modelar a nossa coxinha. Então a gente faz tipo uma concha, como eu já mostrei anteriormente, e a gente coloca o nosso recheio, tá? Vamos lá colocar mais um pouco de recheio. A gente coloca o recheio, deixa eu colocar mais um pouquinho, para ficar bem recheada. Coloco o recheio, dou uma apertadinha aqui igual eu fiz na outra, para o recheio compactar, e começo aqui a fechar a nossa coxinha. Depois eu passo no leite, na farinha de rosca, tiro o excesso da massa do biquinho, né? E empano e deixo a nossa coxinha preparada para fritar. Geralmente, pessoal, eu deixo ela no congelador até endurecer. Eu gosto de fritar ela congelada, tá? Para não ter perigo de encharcar. E a gordura que eu frito é numa temperatura de 180 a 200 graus. Não mais do que isso, 180 a 200 graus, que é a temperatura ideal para fritar a coxinha. 200 graus é uma temperatura boa. Então, se você tem o termômetro culinário, é bom você utilizar. Se não tem, você testa com esses pedacinhos da massa que está sobrando, do biquinho que eu estou tirando. Se você julgar e ela já começar a fritar, já está no ponto a gordura. Não pode demorar para fritar, ela subir, senão o salgado encharca. Bom, pessoal, e depois de enrolar as 5 coxinhas, é assim que elas vão ficar, tá? E como eu falei, eu vou levar para fritar agora na temperatura de 180 a 200 graus, na gordura, tá? Bem quente, e esse é o nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e toda segunda a gente tem um vídeo novo aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem que eu respondo, e espero que gostem da nossa coxinha, porque é uma delícia. Bom, pessoal, esse aqui é o resultado das nossas coxinhas fritas na temperatura de 180 a 200 graus. Ela fica assim bem sequinha, crocante e gostosa. A massa fica uma delícia, mas tudo vai depender do tempero que você fizer. Então capricha no tempero, capricha aqui na massa, que não vai ter arrependimento. Vai ser só elogios. Olha que delícia! É bom demais, pessoal. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.